Deixa eu botar aqui para gravar. Vamos lá? Vamos dar continuidade lá na parte da farmacocinética. Deixa eu colocar aqui. Então, o que acontece nessa região lá da cápsula de Broman? Então, o químico, certo? Ele vai entrar aqui na arteríola aferente, certo? Ele vai entrar. Quando ele entrar aqui dentro, ele vai fazer a absorção dos nutrientes necessários para o nosso corpo. Ele vai excretar, ou seja... Oi. Thaisa está querendo entrar. Já coloquei, já. Obrigado. Então, o que acontece na cápsula de Broman? O químico, voltando, tá? O químico, ele entra pela arteríola aferente, certo? Faz a absorção dos nutrientes necessários para o nosso corpo. O restante, ele joga exatamente no tubo uridífero, certo? Então, joga lá nesse tubo urinífero. Além dele absorver aqui algumas coisas, e depois ele retorna para o nosso corpo na arteríola eferente, aferente entra, eferente entra para a cápsula de Broman, e na eferente ela vai para o nosso corpo, para o sangue, certo? Para as vias sanguíneas. Depois que ela faz essa absorção, ela joga no tubo urinífero, onde nesse tubo urinífero nós temos 4 processos. Quais são eles? Filtração, reabsorção, secreção e excreção. Então, ele vai fazer esse processo. O químico vai passar, o restante do químico vai passar por aqui, ainda vai ser filtrado novamente, vai ser reabsorvido novamente, vai ser secreçado novamente, e, por último, ele vai para a excreção total, ou seja, para ser eliminado do nosso corpo, totalmente do nosso corpo. Essa cápsula de Broman, ela fica exatamente na região dos cálices. Então, nós temos os cálices aqui em cima, tá? Que são chamados de cálices. Então, são os cálices renais, chamados cálices renais. E aí, aqui é que faz exatamente essa questão. No final de tudo, o que o nosso corpo excretou vai direto para essa região medial aqui dos cálices, tá? E aí é jogado exatamente para o ureter. Ele vai entrar nos ureteres, tá? Vai descer, entra na bexiga, depois da bexiga vai para a uretra, e a uretra ela vai jogar fora todo esse contraste. Então, ele é 95% eliminado em mais ou menos 24 horas pela urina e 5% pelas fezes. Então, o eliminar desse contraste, ele é bem maior pela urina do que pelas fezes. Até porque ele vai entrar do nosso corpo como um líquido também. Se ele entrasse como pastosidade, se ele entrasse pelas vias, pelo o sistema digestório, aí tudo bem, mas ele não é de sistema digestório. Ele é venoso. Então, ele é aplicado na veia, ele entra na veia do nosso corpo, e aí, ao adentrar nessa veia, ele vai direto para o nosso rim. Então, o nosso corpo ele vai eliminar, ele vai fazer com que esse contraste ele seja eliminado. Então, 95% dele é eliminado pela urina e 5% dele pelas fezes.
Alguém entendeu sobre essa questão da cápsula de Broma? Alguma Sim, dúvida senhor. sobre isso aqui? Oi. Não, sim, senhor, entendeu? Sim. Qualquer dúvida pode parar e pode perguntar, viu, minha gente? Então, o glomérulo, certo? O glomérulo, eu sempre erro a pronúncia, um pouco a pronúncia dessa estrutura. Mas, enfim, ele é um envelopamento de pequenos vasos sanguíneos ou de filetes nervosos. Então, aqui existe filetes nervosos e existe pequenos vasos sanguíneos. E aí, esse é o processo que vocês estão vendo. Filtração, reabsorção, ele vai filtrar de novo, vai reabsorver de novo. Nosso corpo ele não elimina as coisas do nosso corpo assim desordenadamente. Nosso corpo ele filtra o máximo que ele puder filtrar de tudo que entra no nosso corpo. Por isso que tem uma frase que diz assim, tem uma frase que as pessoas dizem que o ruim às vezes não é nem tanto o que sai, é o que entra, né? Eu acho que é uma frasezinha mais ou menos assim. Então, nosso corpo, ele recepciona muito isso, quer seja bom, quer seja ruim. Porém, só fica no nosso corpo aquilo que é bom. No caso do complexo aí de Broman, da cápsula de Broman, é exatamente isso, fazer eliminar essas coisas que não prestam e deixar só o que presta. Contraindicação. Qual a contraindicação mais necessária para esse tipo de exame? Paciente com insuficiência renal grave, ele não pode fazer esse tipo de aplicação. Por quê? Porque se ele já tem uma insuficiência renal, o sistema renal dele não funciona bem, então o corpo dele não vai eliminar. Se o principal objeto de excreção e de eliminação desse contraste é o sistema renal, então, por quê? Porque ele é 95%, ele elimina 95%. Então, se o paciente já tem problema renal, ele não pode fazer esse tipo de contraste. Por isso que é necessário sempre perguntar ao paciente, o senhor tem problema renal? Sabe por quê, pessoal? A gente pergunta, eu sempre bato isso na tecla, porque ele vai ter pessoas indo fazer esse tipo de aplicação contra a indicação. Ou seja, ele é contraindicado a fazer, mas ele vai fazer. Às vezes não é nem porque ele quer fazer. Professor, mas não é obrigatório preencher aquele formulário antes de fazer? É obrigatório, mas infelizmente nem todos os lugares fazem esse tipo de exigência. Clínica particular, quando você chega numa clínica particular, você faz as coisas de boa. Eu quero fazer uma ressonância com contraste. Às vezes eles nem perguntam se você tem contraindicação, se você tem problema renal, se você não tem. Às vezes eles nem perguntam, porque a clínica quer ganhar. E eu falando isso dentro da clínica, o cara da clínica quer ganhar, entendeu? Então eles botam, a gente vê muito isso aqui. Paciente mamografia, por exemplo, né? Eita, de 25, 26 anos, 27 anos, fazendo mamografia sem ter indicação, sem ter dados clínicos necessários para fazer. Por quê? Chega aqui, vai e faz. Se o paciente chegar aqui e dizer assim, olha, eu quero fazer raio-x de corpo inteiro. É quanto no meu corpo inteiro? O cara não tem nada. Não, mas é porque eu estou sentindo uma dor aqui, estou sentindo uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui. Quero fazer do corpo inteiro. Nós técnicos, às vezes a gente conversa. Está fazendo por quê? É necessário mesmo fazer esse exame? A senhora acha necessário? Ah, eu acho necessário, porque eu queria ver, isso aqui, pronto. É fazer o quê, né? Chega aqui, beleza, corpo inteiro, dá R$1.000, pronto. Faça aí, quero fazer do corpo todinho. Pronto, chega aqui na sala, chega sem requisição nenhuma, só o papelzinho, só o papel de entrada ali. Chega aqui sem requisição nenhuma, pronto, fez, aqui. Vamos fazer? Pronto, bota o paciente para dentro da sala e toma radiação do paciente e acabou. Não tem isso. Infelizmente, na repartição pública, eles fazer uma fisiolografia no meu menino, acho que faz 20 dias. Aí a médica passou, eu fui a uma clínica aqui em Guarabira, né? Normal, passei pela recepção, entreguei lá, né, requisição. Aí o técnico
marcou na segunda-feira, eu fui na sexta. Ele falou que tinha que ser na segunda, porque era horário marcado. Só que quando ele foi fazer, da mesma hora chegou o dono da clínica daqui de Guarabira, né? Que ele é radiologista. Aí ele disse, pediu para tirar a roupa do meu sobrinho, eu tirei. Aí ele disse, não. Quem passou? Eu expliquei quem passou. Aí ele viu lá a requisição. Ele disse, olha, eu não quero seu dinheiro. Isto aqui não é uma ficha. E devolveu o dinheiro, né? Que eu achei que é uma coisa bem, né? Porque pelo técnico tinha feito normal. Por isso que, é como eu estou dizendo para vocês, infelizmente, a clínica particular ela não faz esses parâmetros. Em alguns casos, sim. Em questões de contraste, a grande maioria elas fazem essa triagenzinha, mesmo que básico, mas fazem. Mas, às vezes, o próprio paciente não sabe que tem. Aí, o que o paciente vai dizer? Tem ou não? Ah, você tem problema renal? Eu acho que não. Às vezes, o cara tem e não sabe que tem. Aí, faz um exame como esse e se lasca, porque o contraste vai ficar do corpo dele. O sistema renal dele não vai conseguir expelir. Esse paciente ele vai ter sérios problemas, porque o contraste vai ficar no corpo. É altamente tóxico, como vocês viram lá no início. Esse contraste ele é altamente tóxico. Então, ele vai ter intoxicação, ele vai ter náuseas fortes, dores fortes no corpo, e principalmente no sistema renal, porque o rim dele não vai fazer a filtração e a reabsorção do químico. E aí, por isso que sempre é bom. O senhor já passou, o senhor sente dores renais, dores nessa região, então tudo isso é importante, que mesmo que isso não seja de função nossa, mas é importante que a gente se preocupe com o paciente. Eu não posso submeter um paciente a um determinado tipo de exame sem que ele saiba o que está fazendo. Às vezes a gente pergunta, o que foi que aconteceu? Ah, aconteceu isso, isso e isso. Eu tô passando por isso, isso e isso. Pronto, beleza. O senhor já foi no médico? O médico solicitou? Não, mas é porque dá para me fazer, é só para fazer mesmo. Não, não é só para fazer. Não é assim. Né? A gente precisa entender que exames, quaisquer que seja, precisa ser orientado pelo médico, quaisquer que seja. E o paciente precisa passar por essa anamnese para saber se tem. Se na anamnese a gente perceber alguma suspeita de alguma coisa, a gente não aceita o paciente fazer esse tipo de exame. Isso seria o procedimento normal e o procedimento mais correto a se fazer. Porém, faz? Não faz. Então, pacientes que são submetidos a transplantes hepáticos. Agora, lembrando, tem alguns médicos que solicitam sabendo a situação do paciente. Se é por uma questão que vai salvar a vida desse paciente, que é o útil ao agradável, né? Se é justificável, o médico vai colocar lá, paciente com insuficiência renal grave, e se é necessário fazer esse exame, ele coloca lá, ele justifica, o médico mesmo justifica. Paciente submetido por transplante hepático, paciente com hipersensibilidade ao meio de contraste, porém ele vai passar uma dosagem menor, né? Mas ele vai querer exigir que o exame seja feito. E aí, nesse caso, a gente precisa ser rápidos no exame, na execução do exame. A gente precisa ser pacientes e observar o paciente, a toda e qualquer reação do paciente. Então, se o paciente começar a traçar uma reação que seja uma reação muito grave e adversa ao contraste, a gente tem que parar exatamente o exame naquela hora ali que o paciente está sentindo mal. Em alguns casos, o médico justifica e pede para que faça. É como raio-x em mulheres grávidas. Tem raio-x em mulheres grávidas? Se faz um raio-x em mulheres grávidas, faz. Se faz. Se o médico orientar. Mesmo assim, quando o médico orienta, eu, como profissional, que vou atender esse paciente, preciso ter o máximo de atenção. Prestar muita atenção na reação. O paciente está se mexendo, o paciente está se coçando, o paciente está com vontade de vomitar, o paciente está inquieto.
Então, isso já é uma reação adversa a esse tipo de contraste. E aí, isso quando o paciente, mesmo quando o paciente ele passa pela anamnese, mesmo quando o paciente ele passa pelos exames, e os exames deu negativo, que o paciente não tem, mesmo assim a gente precisa ficar de olho no paciente, porque a qualquer momento aquela dosagem ela pode chegar a interferir no paciente. Uma picadinha não indica 100% que você é ou não, que você terá ou não adversidade a esse contraste. Precisa-se de uma dosagem alta. Tem pessoas que uma picadinha botou ali, que foi aquele exame, né, do pulsozinho, que eles botam vários, né, fura você em vários locais, e aí coloca os pingozinhos, aquele exame ali, minha gente, pelo amor de Jesus Cristo. Aquilo ali é uma dosagem mínima, minimíssima. Então, aquela dosagem mínima ali, certo de que quem tem essa adversidade vai ser demonstrado muito rápido. Muito rápido. Botou ali, pingou, já fica avermelhado. Ah, tem. Ele tem uma reação a esse tipo de contraste. Mas tem deles que não. Foi como aconteceu com a mulher em São Paulo, que eu contei até para vocês, teve uma mulher que morreu em São Paulo. Foi isso. Estava no laudo dela todos os exames e a anamnese que foi feito. Porém, ela morreu dentro da tomografia computadorizada. Ela morreu lá dentro da tomografia computadorizada. Chegou lá, o médico olhou lá, fez os exames, botou o paciente, mandou a fazer a aplicação do contraste, botou o contraste, botou a mulher dentro da máquina, dentro o técnico colocou ela dentro da tomografia. Quando terminou o exame, que terminou lá de fazer o exame, que foi olhar a mulher já estava durinha. A mulher ela não estava sem sinal nenhum, estava ficando roxa. O técnico de radiologia não prestou atenção no paciente, deixou lá o paciente lá deitado, não prestou atenção no paciente reagindo, nem nada. E aí, botou lá, quando tirou, terminou o exame que tirou, cadê a mulher? Cadê a reação da mulher? Cadê pulso? Ele não tinha mais. A mulher já estava morta. Então, a gente precisa, olho na máquina e olho no paciente. É um olho no peixe, outro é um olho no peixe e um no gato, né? Um no peixe e um no gato. Desse jeito. E até fazendo um exame simples, sem contraste, sem nada, nós precisamos ficar de olho no paciente. Olho mesmo, fitado no paciente. Senão, esse paciente pode ter uma aversão, pode ter um problema. A gente estava fazendo muito isso aqui na tomografia lá da UPA, e aí tinha pacientes que estavam com problemas respiratórios devido à COVID. Quando a gente colocava o paciente, quando o paciente com COVID grave, sério, ele fica em decúbito, totalmente em decúbito dorsal, ele sente um pouco de insuficiência respiratória. É muito comum todos os pacientes que já foram acometidos de COVID ter esse tipo de reação. E aí ele lá, em decúbito, tinha pacientes que a gente via fazendo aquela respiração bem funda, a gente parava a máquina e ia lá, tá passando mal, e o cara... Aí pronto, aí botava o cara para fora, levantava ele, deixava ele em pezinho, para ele tentar conseguir respirar. E aí voltava a respirar já... Não, o senhor só tem como fazer esse exame se tiver com ventilação, se tiver com a máscara, com a ventilação. A gente ia lá, pedia, solicitava a ventilação, eles iam lá, colocavam, né, a ventilação no paciente, e aí a gente terminava, refazia de novo, porque tinha que fazer tudo novo. Refazia de novo o exame. Então, se a gente não presta atenção, o paciente desse morre lá, a gente era aqui de olho, era de olho no computador para ver a imagem e olhando para o paciente. Computador e paciente, computador e paciente. Tinha hora que o pessoal, os alunos falavam comigo, peraí, minha gente, peraí, que já eu respondo a vocês. E aqui, de olho no paciente e fazendo isso. Então, é necessário. Isso todos os exames, tá, gente? Não é só tomografia, ressonância magnética. É raio-x, paciente deitado fazendo raio-x. Como aconteceu, o paciente chegou lá, fez um raio-x com a gente, ele estava até ofegante, muito ofegante, e estava sem ventilação. Eu disse, por que esse paciente está sem ventilação? Esse paciente não está normal, não.
E o cara assim, ó, puxando, sentado numa cadeira de roda, chegou para fazer um raio-x. Ele saiu da sala de raio-x, quando ele chegou da sala na verde, com 2 minutos o cara estava duro, 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 duro. Ele tinha morrido, morreu lá na hora, lá, com um soro na veia. As meninas foram lá para colocar a medicação nele. Poxa, quando chegou lá não tinha sinal nenhum mais, o cara já estava morto. Tinha acabado de sair do raio-x. E ele, respirando forte, eu disse, rapaz, cadê a ventilação desse paciente? Precisa botar a ventilação desse paciente. Não, mas não orientaram não a colocar ventilação desse paciente. Não, minha gente precisa colocar ventilação desse paciente. Rapaz, aqui, essa clínica tem um negócio meio estranho. Tem um negócio batendo ali na porta. Será que tem gente ali na porta? Não. Misericórdia. É fantasma. Misericórdia. Ô, professor. Essas clínicas e esses hospitais já tem. Sim, oi. Ô, professor, mas pode-se realizar o raio-x com algum tipo de ventilação, oxigênio, alguma coisa, não? Pode sim. É justificável para o médico fazer um exame assim, com o paciente com a máscara, o paciente com os eletrodos. É justificável por quê? Porque o paciente ele está numa situação em que a gente não pode tirar esse tipo de máquina, esses maquinários. A gente não pode, tem que fazer. Paciente com sonda nasointeral, nasogástrica, a gente tem que fazer. Faz, porém o médico vai olhar lá e vai ver, esse paciente estava no leito, esse paciente estava assim, assim, assado. É necessário se fazer, a gente não pode retirar. Paciente com colete cervical, chega lá com o colete cervical pegado aqui, ó, e aí, vai tirar o colete cervical? Jamais, você não pode tirar o colete cervical do paciente. Tem que fazer com o colete cervical. O paciente veio amarrado na maca, tem que fazer o paciente amarrado na maca. Do jeito que o paciente está lá amarrado, você tem que fazer. Então, isso são posicionamentos especiais, são exames especiais que são justificáveis ao médico. Então, dá para ser feito sim. Dá para a gente fazer o paciente na cadeira de roda, paciente sentado na cadeira de roda, paciente deitado na mesa, a gente consegue fazer de várias formas. Isso são adaptações. Porém, a imagem, obviamente, vai sair com algumas alterações, né? Vai sair com a ventilação, mostrando o cano de ventilação, com a sonda, vai mostrar, mas é justificável isso para o médico, tá? Não tem problema. Então, pacientes submetidos a transplante hepático não pode fazer. Por quê? Porque lá no sistema hepático, certo? Nosso corpo, lá também faz a absorção e reabsorção desse químico. Então, paciente que tem problema hepático, fez transplantes hepáticos, não tem como fazer esse tipo de exame. Hipersensibilidade ao meio de contraste, a hipersensibilidade ela é feita exatamente nesse teste que eu disse a vocês, que é colocado aqui no pulsozinho, né? Que eles fazem os furinhos. Quando coloca, ele é já hipersensível, ou seja, ele é muito sensível a esse tipo de contraste. Quando é colocado lá, que mostra logo, já fica logo vermelha a região. Epa, esse paciente aqui, você não tem condições nenhuma de fazer esse tipo de exame. Isso quando a clínica ela faz esses testes com os pacientes para ver se há possibilidade ou não. Isso quando acontece, né? Que eu acho difícil acontecer. Enfim. Pronto. Eu acho que era só isso mesmo que eu queria falar para vocês sobre a questão do contraste. Era mais para explicar para vocês que o contraste mais ideal e o contraste mais indicado para várias partes do nosso corpo é o gadolínio. Não esqueça disso. Gadolínio, ele é o contraste específico da ressonância magnética, certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse conteúdo que eu passei para vocês? Tem alguma pergunta a se fazer? Sim, peraí. Antes da gente, quando a gente for utilizar esses meios de contraste, se faz-se antes um teste alérgico? Eles orientam a fazer teste alérgico, eles orientam, quer dizer, é o certo, né? Teste alérgico,
Aí vem a anamnese para entender se o paciente tem ou não tem e orientar o paciente a fazer o teste. Então, a anamnese é exatamente para a gente ter a noção e a certeza de que realmente o paciente não tem. Porém, mesmo assim, ainda é feito o teste alérgico. Algumas clínicas particulares já fazem isso. Algumas clínicas particulares já fazem isso. Já pegam o paciente, chega lá, primeira coisa, faz a anamnese, coloca o paciente dentro de uma sala para fazer o teste. Fez o teste, passou do teste, já vai direto para a aplicação do contraste. Não passou do teste, certo? Paciente altamente alérgico ao contraste, automaticamente esse paciente ele é rejeitado e bota, não, você vai fazer esse tipo de contraste não. E assim sucessivamente, certo? Então, é indicado, a indicação é necessário que o paciente ele faça aí o teste alérgico para ter a certeza de que o paciente ele não tem a aversão a esse contraste. Todos os contrastes, certo? Todos eles precisam se fazer o teste alérgico. Mais alguém? Não, tudo certo. Mais alguém Não, quer perguntar alguma coisa? a minha dúvida foi essa daí. Também da anamnese, né? Precisa ser feito e o teste. Precisa ser feito o teste. Mesmo que o paciente ele relate que não tenha, mas é necessário fazer o teste, porque às vezes o paciente ele não sabe que tem. Por isso que é necessário. Pacientes que têm aversão, eles automaticamente já dizem, ó, tem aversão, é como dipirona, né? Quem não serve, não tem reação alérgica a dipirona, quando chega no hospital já diz logo, olha, eu não posso tomar dipirona, porque eu tenho alergia a dipirona. Então, já tem pessoas que não sabem. Aí, quando toma, tem uma reação. Aí, lascou. Aí, só Deus para poder salvar essa pessoa de uma possível morte ou não. Então, por isso que é interessante. E vocês sempre perguntem, mesmo que já tenham feito a anamnese lá atrás, perguntem, você tem alguma restrição a esse tipo de medicação? O senhor fez o teste alérgico? Fiz, não. O senhor não fez teste alérgico, não lhe orientaram? Não orientou. Beleza, aí isso você já conversa com o técnico que vai fazer a aplicação. Colega, o paciente está fazendo sem ter feito teste, sem ter feito nada. Aí é um momento de questionar também o profissional que está fazendo, exatamente para não correr o risco de o negócio cair para cima da gente. Porque nós estamos na sala, nós respondemos também pelo que acontecer lá. Então, é uma questão de cuidado para vocês profissionais e uma questão de cuidado para o paciente. E às vezes passa despercebido. Tem gente que não está nem aí. Faz as coisas de qualquer jeito, vai lá e empurra contraste no cabo, o cabo nem pode esse tipo de contraste. Então, é interessantíssimo que vocês, como profissionais, vocês fiquem atentos a essas situações e a essas questões. Beleza? Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Beleza? Então, eu vou finalizando por aqui. Lembrando a vocês que semana que vem eu estarei presente, tá? Dessa vez, realmente, eu vou estar presente. Hoje teve um mutirão aqui, estava meio percebido que hoje tinha esse mutirão, mas semana que vem nós estaremos, sim, presencialmente, e aí eu darei início a essa nova disciplina que é radiologia pediátrica. Lembrando, essa disciplina ela vai ser 100% no laboratório. Inclusive, eu já falei com o coordenador, ele já organizou já o laboratório já está organizado, e a nossa aula de semana que vem será lá no laboratório. Tá? Eu não sei onde é que fica o laboratório. Oi? Precisa levar jaleco? É interessante que vocês levem jaleco, porque vocês vão estar dentro do laboratório, tá? Levem o jaleco de vocês, vão ficar todo mundo bonitinho dentro do laboratório, de jaleco, tudo arrumadinho. Levem o jaleco de vocês como se vocês estivessem indo para uma visita técnica, até porque todo laboratório precisa manter esse padrão de estar todo mundo de jaleco, tá? Então,
E a bonequinha, tire foto da boneca lá para não ver o tamanho da boneca, porque aí, dependendo do tamanho da boneca, dá certo para a gente fazer os posicionamentos. Tá Eu certo. preciso mostrar para vocês como é feito alguns posicionamentos. É praticamente os mesmos, porém, existe a forma de segurar uma criança. Tudo se tem uma forma. Então, a forma de segurar uma criança, colocar a criança em perfil. Como é que eu vou pedir para o pai segurar uma criança em perfil? Como é que eu vou pedir para o pai segurar uma criança em AP? E assim sucessivamente. É necessário que vocês saibam esses posicionamentos para, na hora de um possível paciente chegar pediátrico, vocês saberem como tratar e como lidar com essa situação de uma forma rápida, sem precisar demorar demais naquele exame. Tem que ser um exame bem rápido para que a criança ela se sinta confortável e permita que vocês façam o exame, né? Que é isso que a gente vai trabalhar muito em radiologia pediátrica com vocês. O que eu vou trabalhar muito com vocês é isso. Paciência, agilidade, posicionamento de forma correta e os protocolos de proteção. São tudo isso que a gente vai trabalhar nesse pouco período de aula, né, que é poucas aulas, mas nesse pouco período de aula nós vamos trabalhar exatamente essas questões nessa disciplina de raio-x pediátrico. Beleza, pessoal? Tudo certo? Beleza. Tudo certo. Então, um cheiro para vocês. Tudo certo. E até semana que vem, se Deus quiser. Eu vou salvar. Assim que eu chegar em casa, eu vou postar no YouTube, na minha página lá no YouTube, e jogo o link para vocês assistirem, tá? Ô, André, também manda o slide pra gente, que Sim, é esse até aqui. melhor a gente ficar lendo. Eu vou mandar agora para vocês esse slide, viu? Tá Eu bom, mandei do obrigada. outro. Não. Não, né? Eu vou mandar dos dois agora. Vou mandar esses dois agora para vocês, tá? Pronto. Então, um cheiro para vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu desligar aqui o negócio.